E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é: a dor é sempre um sinal de uma lesão? Ou seja, se está doendo necessariamente porque lesionou, porque machucou, ou isso é um grande mito aí da neurociência? Esse é um grande mito e talvez o mito mais custoso da gente manejar quando a gente fala sobre dor, sabe? A dor ela é uma experiência sensorial desagradável, né? Essa é a definição básica da IASP, que é a Associação Internacional de Estudo para a Dor, que é o principal órgão que ajuda a regular e a pensar sobre dor no mundo, com especialistas do mundo inteiro. Inclusive tem um braço aqui no Brasil da IASP, no qual eu faço parte, que é a SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudo para a Dor. E quando a gente pensa nessa definição de dor, tem essa questão da experiência sensitiva desagradável a partir de uma lesão ou semelhante a uma lesão. Perfeito. Então, essa fala, né, semelhante a uma lesão, é que traz a diferença na experiência de dor, porque você pode ter dor sem ter lesão alguma, porque a dor, ela não é um input, não é algo que chega na gente de fora para dentro. A experiência de dor, ela é de dentro para fora, ou seja, a dor ela é produzida no nosso cérebro, né? E como uma experiência produzida no nosso cérebro, ela não necessariamente necessita de uma lesão para que ela ocorra. Então, isso é um grande mito que vem junto com outros, né? Do tipo, quanto mais dói, mais lesionado está? Não necessariamente. Perfeito. E aí a gente já tem que começar a pensar nas dores que existem, né? Porque existem algumas classificações de dor e essas classificações de dor, elas vão ajudar a gente a entender mais ou menos. E aí a dor pode ser classificada, por exemplo, como aguda ou crônica. Quando a gente pensa em dor aguda, aí sim a gente tem essa experiência, essa estrutura de lesão associada. Na verdade, não necessariamente lesão, mas principalmente nocicepção, né? Que é a ativação de receptores, né? Que vão perceber alguns estímulos que podem ser traduzidos, né? Transformados ou entendidos como dor, na dor aguda. Já a dor crônica, você não precisa necessariamente disso. E muitas vezes você não precisa disso. Perfeito. E você trouxe um ponto interessante aqui. Então, é muito comum que a gente associe que a dor é proporcional ao nível da lesão. Sim. Então, quer dizer de que não dá para afirmar de que quanto mais dói, mais lesionado está. Não, muito pelo contrário. Tem um tipo de dor, por exemplo, que é uma dor crônica e ela é um mecanismo de dor que é chamado de nociplástico. Sim. A dor nociplástica, uma das características que ela tem, né, uma das formas da gente aprender a identificar esse mecanismo é justamente perceber que o estímulo, né, a provocação de um estímulo ali, ele não é proporcional à dor experimentada. Então, imagina, por exemplo, que você bateu o braço na quina de uma mesa. Bateu forte ali. Quando você chega ali e aperta um pouquinho, dói um pouquinho mais. Se você aperta mais, dói um pouquinho mais ainda. Então, ela é proporcional a essa dor. Essa é uma dor nociceptiva baseada num trauma, numa estrutura mecânica ali que aconteceu. Quando a gente pensa no mecanismo de dor nociplástica, que tem a ver mais com o processamento central da dor, essa dor não é proporcional. Às vezes, se você apertar muito, dói menos. Perfeito. Às vezes, se você passar um algodão, gera uma dor numa escala de 0 a 10, 8, 9. Tem pacientes que têm essa estrutura que a gente chama de sensibilização central, que quando você passa um algodão, a pessoa sente uma dor intensa. Quando você coloca, às vezes, uma moeda, um pedaço de metal que é frio, a pessoa sente uma dor intensa. Então, não necessariamente um aumento da dor tem a ver com uma maior risco ou com mais lesão. E você mencionou que existem diferentes tipos de dor, Sim. classificações. Aguda e crônica, pelo menos para quem é da saúde, já entende mais ou menos o Sim. que significa. Agora, por exemplo, dor nociplástica. Esse é um conceito que a maioria dos profissionais domina hoje? Nossa, que pergunta boa essa aí. Porque é triste dizer que não, né? Assim, a gente tem rodado o Brasil todo, a gente tem produzido conteúdo, tem produzido estudos para poder entender melhor isso. Mas o que a gente tem visto é que a maioria das pessoas não tem ideia pelo menos dos 3 fenótipos e esses mecanismos de dor, né? Que são 3. A dor neuropática, e esse mecanismo ele só foi alinhado, bem estabelecido lá em 1996. Então é uma coisa, se você for ver bem, é recente. Sim, Né? sim. Depois você tem a dor nociceptiva, que é a dor neuropática. Aí a gente já vou dar um spoilerzinho, né, do que é. É a dor que tem a ver com lesão ou potencial lesivo de tecido neural. Sim. Então, se tem o tecido neural envolvido nesse processo, a gente vai classificar como dor neuropática. Ela pode ser de ordem central, ou seja, tudo que está dentro da coluna vertebral e do crânio, né, no nosso sistema nervoso central, ou periférica, que aí é com lesão de nervos, estruturas nervosas fora do sistema nervoso central. Então, a dor neuropática ela foi bem registrada ali e criou-se um consenso dela por volta de 1996. Depois disso, a gente definiu a dor nociceptiva,
O que é a dor nociceptiva? Que é a mais comum, que a gente conhece mais comum, que é essa dor que você dá uma topada na quina da mesa, todo mundo já sentiu, né? Já bateu o dedinho na quina do sofá, ou então na quina de uma cadeira, que é desesperadora, né? Sim. Essa é a dor nociceptiva, que depende desses nociceptores que vão gerar essa experiência de dor. Ela pode ser classificada em 3 tipos, que é a dor nociceptiva química não inflamatória, química inflamatória e a mecânica ou de manutenção tissular, que é essa dor relacionada a traumas. Ou, por exemplo, se você pegar o seu dedinho e colocar para trás aqui, ó, você machucou? Não. Mas se você ficar isso aqui durante algum tempo, ou seja, mantendo nessa posição, você vai gerar uma experiência de dor. Isso aí aqui já está doendo. Então, esse é o terceiro tipo de dor nociceptiva. E aí, tem a dor que foi classificada mais recentemente, em 2016, 2017, que é a dor nociplástica, que é uma dor que não tem a ver com essa estrutura periférica, com essa estrutura de estímulos nociceptivos, mas sim com o processamento central da dor. E aí, a dor nociplástica só foi desenvolvida, né, só foi bem catalogada em 2016, 2017. Quantas pessoas estão no mercado de trabalho da área de saúde que nesse ano já tinham formado há muito tempo? Perfeito. Entende? Então, a maioria dos profissionais, a imensa maioria dos profissionais da saúde, eles não receberam essa educação dentro da graduação deles, né? E mesmo os profissionais de hoje, a maioria dos currículos, eles não estão atualizados ainda, porque você sabe que para um currículo chegar na escola, né, na universidade, ele demora aí alguns anos. Perfeito. Então, a maioria das universidades não tem essa atualização. Então, é muito difícil a maioria dos profissionais terem acesso a essa informação. Apesar desse universo de informação que nós temos hoje, aqueles profissionais que não continuam se atualizando e percebendo aquilo que acontece, acabam não trazendo esses novos conceitos. E isso aí gera um problema gigantesco na manutenção da dor. Por quê? Você tratar uma dor neuropática, nociceptiva ou nociplástica é totalmente diferente uma da outra. Então, imagina aqui, você pode ter aqui 8 pessoas estão com dor lombar. 8 indivíduos. Você pergunta, como é que essa dor? Estou com uma dor aqui, leva a mão nas costas, no mesmo ponto. Essas 8 pessoas têm uma dor diferente, um mecanismo de dor diferente. Duas podem ser, né, no caso, neuropática, de ordem central, que pode estar gerando essa dor, ou periférica, que pode ser ali uma compressão, por exemplo, central, uma compressão dos nervos da coluna, por exemplo, né? Ou pode ser periférica, que é uma dor, por exemplo, no glúteo que irradia. Então, entende? Perfeito. Então, você tem a dor neuropática, então vão ser 2 pessoas com dores diferentes e o trato é diferente. Você vai ter 3 pessoas que podem estar com dor nociceptiva, química inflamatória, química não inflamatória, ou de manutenção tissular, mecânica. Você pode ter 2 pessoas com dor nociplástica, que é a nociplástica verdadeira ou aumentada, que aí vai ser uma dor que vem em decorrência de uma outra estrutura anterior ou de algo que acontece ali, mas aumenta. E você tem uma dor que a gente classifica ainda como de origem não detectável, que a gente não sabe ainda direito o mecanismo que ela existe. Essas são as classificações oficiais. E tem ainda a dor de origem mista, que tem 2 tipos de mecanismos trabalhando juntos ali, concorrendo para essa dor. Então, o entendimento dos mecanismos de dor, né, desse fenótipo de dor e suas subcategorias, vão alterar a forma como eu vou abordar esse paciente. Então, os clínicos ainda, né, em sua maioria, colocam tudo no mesmo balaio de gato. E o que é preocupante. E aí vem escancar a importância desse letramento científico, né? Tem muito clínico que acaba se isentando do entender os mecanismos a fundo, porque não, isso aí é para o pesquisador, né? Isso aí é para o professor universitário. Mas o que você está colocando aqui é que existe uma diferença brutal entre você tratar aquilo como uma dor nociceptiva, neuropática, nociplástica, inclusive que 2 pessoas ou várias pessoas podem ter uma experiência que, olhando do lado de fora, é muito semelhante. Sim, é igual. Pode ser igual. Quem olha do lado de fora pode ser igual. Mas existe um jeito de você identificar que tipo de dor é essa e tratar do jeito certo. Sim, e é fundamental. E existem testes específicos. Então, se você nem sabe que existe a dor nociplástica, ou neuropática, ou nociceptiva, etc., ou suas subcategorias, você não sabe nem quais testes que você vai usar para identificar isso. Perfeito. E quando você não sabe nem o que é aquilo, como é que você vai tratar aquilo? Entende? É que nem se você fosse, por exemplo, um grande explorador de tesouros. E aí você vai para uma ilha e você sabe que tem um tesouro ali naquela ilha, mas você não tem um mapa. Você vai sair furando aquela ilha até quando? Pode ser que você dê sorte. E é isso que acontece muitas vezes, tá? Pode ser que você dê sorte e na primeira pasada você já tá dando ali a direção certa. E você vai dar uma declaração nas redes sociais de que você encontrou o caminho. Exatamente. E aí você cria aqueles protocolos absurdos, né? Que aí começa o charlatanismo, né? Os clínicos de Instagram e de TikTok, né? Perfeito. Então você pode dar uma sorte. Mas o que acontece, na maioria dos casos, e aí a Globo não conta, né, que a gente brinca, né? Aí não tá nas redes sociais, é que
A grande maioria dos casos, se você vai ao acaso, você vai dar azar, você não vai bater no lugar certo. Perfeito. E aí a pessoa às vezes acha que ela resolveu o problema do paciente, quando na verdade aquele paciente só desistiu do tratamento e não te contou. Sim, aqueles fatores confundidores, né? Fora os fatores confundidores, né? Porque você tem várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que chega com uma dor lombar aguda, né? Que teve ali um flare-up, né? Pode ser uma dor crônica, mas que teve um aumento de dor, um escape de dor forte ali. Essa dor, ela vai voltar à média ou ela vai regredir e acabar. Porque o curso natural dela é diminuir. Obrigatoriamente, se não fizer nada, entre aspas, viu, pessoal? Porque às vezes eu faço e não fizer nada, você imagina que dor nas costas, por exemplo, você vai descansar. A gente já sabe, assim, com certeza absoluta, que repouso é prejudicial para a dor lombar. Perfeito. Mas, se você não fizer nenhuma intervenção específica, aquela doença ela vai ter um curso natural de melhora. Sim. Claro que você não pode sair brincando, arriscando e não fazer intervenções, porque uma dor aguda, ela pode se tornar crônica, e tornou crônica, aí é um problema na sua vida, né? Porque aí vai precisar de manejo, vai precisar de entendimento, você vai ter que trabalhar com aquilo eternamente, porque até hoje o que a gente sabe é que a dor crônica ela não tem cura. Ela tem manejo, ela vai ter remissão durante algum tempo, mas quando volta, tá voltando aquela mesma dor que você tinha ali antes. Então, você tem esse curso natural da doença que muitos clínicos acham que foi a aplicação dele. Foi a ventosa, por exemplo, que melhorou. E a gente já tem evidência de que ventosa, por exemplo, não funciona. Perfeito. E aí tá todo mundo aí na academia, você chega na academia, é um absurdo. Todo mundo com aquelas marquinhas roxas nas costas, quando na verdade a gente já tem evidência, a gente já tem certeza que para dor, ventosa não funciona, por exemplo. Perfeito.